encontra-se ali na família 1, não é? Pois bem, ele tem um elétron na última camada. Para retirar esse único elétron que ele tem, eu vou chamar de primeira energia de ionização. Para retirar o segundo, eu vou ter que considerar uma outra camada. Olha o que eu estou chamando da especificidade aqui. Se não entendeu, por favor, pergunte. O sódio tem um elétron na última camada. Quando eu tiro esse elétron, eu estou usando o quê? A primeira energia de ionização. A segunda energia de ionização lá do sódio, ela vai ser extremamente elevada. Por quê extremamente elevada? Porque eu vou ter que retirar, elétrons de uma outra camada. De uma camada que, no caso do cátion sódio monovalente, está com 8. O sódio tem quantas camadas? O sódio ele vai ter lá, olha, 11 elétrons distribuídos em 3 camadas. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira e última camada, 1 elétron. Então, ele perde esse 1 elétron, é muito fácil para ele é um metal, tem 1, ele quer se desfazer dele, e a energia envolvida nisso aí é muito pequenininha. É a primeira energia de ionização. Agora, se nós estivermos considerando para o sódio uma segunda energia de ionização, eu tenho que retirar um elétron de onde agora? Da segunda camada. Onde ele ficou, tem quantos lá? 8. O que garante a estabilidade. Aí eu vou quebrar uma situação com 8. Toda vez que isso acontecer, o valor da energia de ionização dá um salto enorme. Um salto extremamente significativo. Tá? Tranquilo, pessoal? Deu para perceber aí o raciocínio que eu chamei tanto a atenção? Né? Na ordem crescente das energias de ionização e extremamente ocorre um aumento muito significativo quando ocorre a mudança de camada. Tipo, o primeiro elétron eu tirei da terceira camada. Ah, mas só tinha um. O segundo elétron eu vou tirar de onde? De uma outra camada. Aí o aumento da energia é muito significativo. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ok. Boa, pessoal. Vamos lá. No tocante aqui à continuidade, eletronegativo, assim, afinidade eletrônica, estava no cantinho aqui. Pessoal, afinidade eletrônica já é como se fosse o contrário da energia de ionização. É o contrário. Olha o que é que o livro de vocês coloca aqui. Então, eu coloquei mesmo na frente. Desculpa. O que é que o livro de vocês coloca? Olha, energia liberada. Quando um átomo, isolado, no estado gasoso, ele ganha o quê? Um elétron. Né? É a afinidade eletrônica. Isso vai acontecer é provável que isso aconteça com um metal? Não, não é provável. Ah, isso vai acontecer com um gás nobre? Não. O gás nobre já está estável. Ele não tem por que pegar um elétron. A afinidade eletrônica é a energia liberada, é o contrário da energia de ionização. É a energia liberada quando o átomo ganha. Ele capturou ali um elétron. Onde é que isso vai ser significativo? Vai ser significativo com aqueles elementos ali, da extremidade direita da tabela periódica, superior e direita da tabela periódica. Mas detalhe, eu não irei considerar, colocou até fora aqui, olha a tabelinha com as setas, O bom é que é tudo contrário, né? Aqui a questão do raio atômico. Você entendeu o raio atômico, aí vem as setinhas tudo contrárias. Só em até eletronegatividade, que é o mais importante, é tudo contrário ao raio. O raio vai influenciar todos esses outros. Então, vê, olha as setinhas na tabela. Não ocorre ali a projeção para quem? Para os gases nobres. Como eu falei, os gases nobres são estáveis. Eles não vão perder elétrons. Desculpa, eles não vão ganhar elétrons. Né? Afinidade eletrônica relacionada ao ganho de elétrons. Aí eu tenho agora algo que é de suma importância para a compreensão
de polaridade. E polaridade todo ano cai no Enem, que é a questão da eletronegatividade. E a eletronegatividade, ó, também ela é contrária ao raio. Ó. Entendeu o raio? Entendeu energia de ionização, entendeu afinidade eletrônica, entendeu eletronegatividade, que está intimamente relacionada com o quê? Está intimamente relacionada com a questão lá da reatividade, né, da nossa substância. Ok? Aí nós temos aqui, ó, o que é que eu vou entender como sendo a eletronegatividade? Capacidade de atrair elétrons. Por exemplo, quando eu tenho uma ligação covalente, aquele par de elétrons compartilhados, e o átomo mais eletronegativo, ele vai o quê? Ele vai puxar esse par de elétrons para perto de si. Não é que ele vai ganhar definitivamente, não. Se fosse assim, estaríamos falando de uma ligação iônica. Mas eu estou falando de uma ligação covalente, onde há compartilhamentos. Molécula de água, por exemplo, tem o oxigênio fazendo duas ligações de compartilhamento, duas ligações covalentes. Onde é que os elétrons irão preferir ficar? Próximos, mais próximos de quem? Do átomo mais eletronegativo, que no caso aí é o oxigênio. O livro coloca uma tabelazinha, né, para vocês aqui, ó. Ah, professor, eu vou ter que decorar esses valores? Não, você não vai decorar esses valores, pelo amor de Deus. Né? Agora, eu digo assim, os 3 primeiros, não é nem decorar os valores, mas é a ordem deles. A ordem dos 3 primeiros são importantíssimos para você compreender muita coisa adiante. Tá? Lógico, se você tiver facilidade para estar decorando ordens, constrói uma frase aí, alguma coisa assim, para ajudar na memorização, tá valendo, perfeito. Mas dê atenção a esses 3 primeiros. O mais eletronegativo de todos, o flúor, seguindo aqui, ó, né, a ideia da tabela, a tabela até coloca ele. Segundo mais, o oxigênio. Aí você pega aqui, ó, o flúor é o mais eletronegativo. Mas ele aparece pouco nas reações, aparece pouco nas questões. Nas substâncias, ele não vai aparecer muito. Quem é que aparece direto? O oxigênio. É o segundo mais. Mas como o flúor aparece pouco, então esse oxigênio praticamente ele vai ganhar de todo mundo. Claro, ele perde para o flúor. Mas é pouco provável você encontrar essa ligação flúor-oxigênio em meio a Professor, uma... Oi? é por isso, no caso, que a molécula da água ela é polar, né? Porque o oxigênio ele é extremamente eletronegativo se Exato, comparado ao hidrogênio, né? exato, exato. Eu vou aproveitar aqui, Jamilson, para poder aproveitar a tua fala para poder falar o seguinte, olha, na molécula da água eu tenho ligações polares e terei uma molécula também polar. Fiquem atentos, pessoal, que principalmente quem está aqui ó, se preparando de maneira mais intensa para um vestibular, para o Enem, fique atento a isso que eu estou falando para você aqui, olha. Ligação polar e molécula polar. De repente, eu posso ter, como no caso do CO2. CO2. O CO2, ligação carbono-oxigênio, ligação polar. Mas a molécula como um todo do CO2, ela é apolar. Por quê? Porque os vetores de momento dipolar se anulam. Aquela história de forças, né? Como é que eu encontro uma força resultante? Por exemplo, eu tenho 2 forças atuando em um corpo. Essas 2 forças são de mesma intensidade, mesma direção, porém, sentidos opostos. Aí, como é que eu vou encontrar a resultante? Subtraindo. E a subtração delas, já que elas possuem a mesma intensidade, vai dar o quê? Vai dar 0. É o que ocorre lá com o CO2. As ligações são polares, não é? Mas a molécula como um todo, ela tem um vetor polar
resultante igual a zero. Aí entra o que você falou agora. Molécula da água. A molécula da água, ela é linear? A geometria dela é linear? Não. A molécula da água, ela é o quê? Angular. E por que ela é angular? Porque o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Família 16. Usa 2, desses 6, usa 2 para fazer compartilhamentos com os hidrogênios e fica sobrando 2 pares de elétrons que não se ligaram. Esses 2 pares de elétrons ficam repulsando, ficam empurrando as ligações de hidrogênio, o que ocasiona aquele formato angular. Aí, quando você vai pegar o momento dipolar da ligação oxigênio-hidrogênio, pegar o vetor da carga. Eles estão na mesma intensidade, porém, em direções e sentidos bem diferentes. Ou seja, a resultante é zero. Desculpa. A resultante é diferente de zero. Por isso que a molécula de água ela vai ser polar. Eu dei uma explicação mais completa, por quê? Porque vocês são terceiro ano e eu tenho que projetar essa ideia da geometria da molécula de água na explicação de polaridade junto com a diferença de eletronegatividade que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Olha lá a diferença. Muito grande, não é? Aproveitei para dizer que existe na molécula, pode existir ligações polares e mesmo assim a molécula ser o quê? Ser apolar. Grande exemplo de todos, o CO2, tá? Aí esses valores, ô Jamilson, deu para compreender aí? Deu sim, professor. Para esclarecer mais. Pronto, porque aí eu quis agregar ainda mais informações ao que você colocou, tá certo? Veja, esses valores, eu não vou me preocupar em decorar esses valores. Não vá fazer isso. Você pode até decorar, mas vai tomar um tempo enorme seu. É muito provável que você depois esqueça. E essa possibilidade de esquecer gera insegurança, vai atrapalhar o teu desempenho, tá? Agora, saber aqui os 3 próximos, os 3 primeiros, né, é importante. Né? É importante. O flúor, o oxigênio, o nitrogênio, eles estão intimamente ligados com aquela polaridade máxima que origina o quê? Pontes de hidrogênio. As moléculas de água. Por que a molécula de água... Olha lá, 1 minuto. Por que a molécula de água tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição tão elevado? Por quê? Porque elas fazem pontes de hidrogênio entre si, porque a molécula de água é fortemente polar. E por que ela é fortemente polar? Porque o átomo mais eletronegativo da água é um desses 3 primeiros aqui, ó. No caso, é o segundo, o oxigênio. Aconteceu a ligação dele com o hidrogênio, vai formar pontes de hidrogênio. Teve pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ponto de ebulição e ponto de fusão elevados. Pessoal, a qualquer momento fecha aqui. Na continuidade, hoje, né, ainda, na última aula de vocês, tem uma aula gravada, na qual eu comento os exercícios de fixação, tá? Assistam. E amanhã